Oi, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai escrever algumas funções em ML que ou recebem ou retornam listas como resultado. Aqui a gente não vai adicionar nenhuma nova construção à nossa linguagem, a gente não vai aprender nada, nenhuma construção nova em ML. Ao invés de adicionar coisas novas ao que já sabemos sobre ML, a gente vai usar o nosso conhecimento sobre como funções recursivas funcionam e sobre como listas funcionam. E com esses dois conhecimentos combinados, a gente vai conseguir escrever alguns programas interessantes em ML, com bem pouco código. Então vamos começar aqui com ML, ok? Então, para começar, a gente vai escrever aqui uma função para somar todos os números de uma lista. Tá? Então, essa função vai receber como parâmetro um único argumento, que é uma lista de inteiros, e ela vai retornar um único int, que é o resultado da soma. Vamos lá, tem uma função, essa função chama soma lista, e eu vou passar para ela uma lista de números inteiros que eu vou chamar de xs. Tá? Então, vai ser uma lista de inteiros. Então, o tipo da minha lista vai ser int list. Bom, a principal coisa que a gente tem que saber quando a gente quer processar uma lista em uma função é o que eu tenho que fazer se essa lista estiver vazia e o que eu tenho que fazer se essa lista não estiver vazia. Então, aqui, se a lista estiver vazia, a soma será zero. Por quê? Se eu passo uma lista vazia e eu tento somar todos os elementos que tem lá, não tem nenhum. Então, a soma vai ser zero. Tá? Essa definição nos ajuda a construir a recursão porque esse é o nosso caso base. Tá? Bom, então aqui eu preciso verificar se a minha lista está vazia. Para tratar, a primeira coisa que a gente vai tratar é o nosso caso base. Então, se a gente já sabe como verificar se uma lista está vazia, se a minha lista estiver vazia, então a minha função ela retorna zero, porque a soma é zero. Só que agora a gente tem que tratar o caso em que a lista não está vazia. Tá? Então, se a lista não estiver vazia, eu preciso usar a recursão. Eu vou colocar aqui, na verdade, assim, caso recursivo. O modo como a gente faz para somar os elementos de uma lista que ela não está vazia, tá? É pegando o primeiro elemento dessa lista e somando com a soma de todos os demais elementos. Tá? Então, se eu pensar na lista, eu tenho a cabeça da lista e eu tenho a cauda da lista, o modo como eu somo recursivamente é sempre pegando a cabeça da lista e somando ela ao resultado da soma de toda a cauda. Como que eu faço isso então? Vou colocar um else. Eu pego a cabeça da minha lista e eu somo com a soma de todos os elementos da cauda da minha lista. Como eu faço isso? Passando uma chamada recursiva à minha função soma lista. Então, soma lista. E o que eu vou passar agora como parâmetro? Qual lista que eu vou passar? Eu vou passar a cauda de xs. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando a cauda da lista xs, que são todos os elementos que tem dentro de xs, exceto o primeiro elemento, e eu estou somando todos os números dessa cauda para eu obter um resultado, e aí eu somo esse resultado ao cabeça da lista, ao primeiro elemento. Conforme eu vou fazendo várias chamadas recursivas, eu vou fazendo isso para cada um dos elementos, que vai diminuindo a cauda da lista. Então, esse processo todo aqui, ele se repete para cada um dos elementos, até que eu chego no nosso caso base, que é quando a lista está vazia, que é quando eu passo uma cauda que é uma lista vazia, e aí a soma vai ser zero. Então, isso que a gente acabou de fazer aqui é pensar recursivamente. Isso está diretamente relacionado ao entendimento que a gente deve fazer quando a lista está vazia e quando a lista não está vazia. Então, o que eu vou fazer quando a lista está vazia e o que eu vou fazer quando a lista não está vazia? Esse aqui é um bom exemplo de como processar uma lista de um modo simples. Vamos chamar o REPL para testar essa função agora. Então, Ctrl+C, Ctrl+S. Vou finalizar esse processo que eu tinha aberto aqui.
Ok. Listas. Bom, a gente vê aqui que o nosso código ele funciona, não deu nenhum erro, tá? E que a nossa função soma lista, ela é do tipo int lista int. Isso quer dizer que a nossa função ela recebe uma lista de inteiros e ela retorna um int que ele representa a soma de todos os elementos contidos na lista. Tá? E agora a gente pode testar essa função chamando ela com uma lista. Então, soma lista 3, 4, 5, por exemplo. E aí ela vai dar para a gente a soma desses 3 elementos, que é 12. Vamos tentar agora uma outra função que ela tem a estrutura oposta dessa nossa primeira função que nós escrevemos, o soma lista, tá? Essa nossa próxima função, ela vai receber, ao invés de receber uma lista igual a nossa primeira, ela vai receber um único inteiro e ela vai retornar uma lista de inteiros. Então, ela é o oposto do que a gente acabou de fazer. Tá? O que eu quero nessa função, na verdade, eu quero passar um número qualquer para essa função, por exemplo, o número 7, e eu quero que ela retorne para mim uma lista com a contagem regressiva desse número que eu passei por parâmetro até 1. Então, eu quero que ela receba esse 7 e ela vai retornar para mim uma lista contendo os elementos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Vou fazer isso aqui como comentário. Então, o que eu tenho aqui agora é uma função que eu vou chamar de cont regressiva. E eu vou passar um único inteiro para essa função. E agora, de novo, a gente tem que pensar em que pergunta eu vou fazer para essa função para eu achar o caso base da recursão e para eu achar qual que é o caso recursivo. E o modo como a gente tem que fazer a pergunta para essa função, ele é diferente do modo como nós fizemos a pergunta para a função anterior. Porque agora, a nossa pergunta aqui para encontrar o caso base, ela não é mais o que eu tenho que fazer se a lista está vazia ou não, né? Agora, a pergunta é, quando que eu tenho que parar de adicionar elementos nessa lista que eu vou retornar? Tá? Então, quando que eu tenho que parar a minha contagem regressiva? A resposta é, eu tenho que parar de adicionar elementos e retornar a lista como resultado quando eu chegar no 0. Então, eu tenho que fazer a minha contagem regressiva. Quando eu chegar no 0, eu simplesmente paro de adicionar elementos nessa minha lista. Então a pergunta é, quando eu paro de adicionar elementos na lista? E a resposta, isso aqui é o nosso caso base, né? E a resposta é, eu paro quando chegar no 0. Tá? Ou seja, quando x, que é o número que eu passei por parâmetro, for igual a 0. Então, o nosso if aqui, ele é claro, fica if x for igual a 0, então eu retorno a lista vazia, porque eu já terminei a contagem regressiva, eu não preciso retornar nada. E isso aqui significa também que quando eu passar 0 para minha função contagem regressiva e eu quiser fazer uma contagem regressiva a partir do 0, eu simplesmente tenho uma lista vazia, porque não tenho que contar. Agora, caso contrário, ou seja, se eu não cheguei no 0, tá? Eu devo colocar o x como cabeça de uma lista, né, menor. Tá? Então, pensa comigo. Se eu passo o número 7 e eu quero fazer a contagem regressiva, eu tenho que colocar ele como cabeça de uma lista que tenha 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu quero fazer a contagem regressiva a partir do 6, eu preciso adicionar esse 6 a uma lista que tenha 5, 4, 3, 2, 1. Se eu quero fazer a contagem regressiva a partir do 5, eu tenho que adicionar esse 5 numa lista que tenha 4, 3, 2, 1. E assim por diante. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou sempre adicionando um termo dessa minha lista a uma outra lista que tem aquele termo menos 1. Ou seja, eu tenho um else
em que o x ele é colocado numa lista onde eu tenho x menos 1 como cabeça. Para eu fazer isso de forma recursiva, basta eu chamar minha função de novo. Então, contagem regressiva, só que agora eu passo x menos 1. Quando eu faço essa chamada recursiva e eu passo x menos 1, eu estou fazendo, na verdade, isso que a gente fez manualmente aqui. Vamos então testar essa função agora. Então, a gente viu que não deu nenhum erro. E a gente vê que a nossa função contagem regressiva, ela é do tipo int list, porque ela recebe um int como parâmetro e ela retorna uma lista de inteiros. E aí eu vou testar esse nosso algoritmo. Eu vou chamar contagem regressiva e vou passar 7. E aí essa nossa função, ela retorna uma lista com 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Eu poderia chamar ela com qualquer valor, então poderia chamar, por exemplo, com 700. E aí o REPL, ele é bonzinho com a gente e ele não imprime a lista inteira aqui, ele esconde alguns termos, tá? Que é representado aqui por esses 3 pontinhos. E a gente pode verificar que ele está realmente com todos esses elementos, chamando a nossa função soma, para ver se dá uma soma grande. Então, soma lista e eu passo a nossa função. Ele vai trazer a nossa soma aí dos 700 elementos, tá? Eu vou deixar para vocês aí verificar se essa é uma resposta correta para a soma, mas eu já adianto que é sim. Então, vamos voltar a escrever mais algumas funções aqui em cima. Vamos escrever aqui agora uma função que é a função append. A função append, ela é muito comum de se usar e normalmente ela é feita de modo recursivo, tá? Essa função append, ela recebe 2 listas por parâmetro e ela vai retornar para a gente uma outra lista onde eu tenho todos os elementos da primeira lista seguidos de todos os elementos da segunda lista. Mais tarde a gente vai aprender a usar a função append para qualquer tipo de lista. Mas por enquanto vamos manter essa tarefa o mais simples possível, tá? Então o que eu quero aqui é uma função, eu vou chamar ela de append. Na verdade esse append é como se fosse a união das listas, né? Então eu vou passar 2 listas para ela, xs, que vai ser um int list, e eu vou passar ys, que também vai ser um int list, ou seja, listas de inteiro. Como que eu tenho que pensar nessa situação para conseguir criar a função recursiva, tá? Então a gente pode pensar assim: se a nossa primeira lista estiver vazia, se xs estiver vazia, então é bem fácil eu pegar todos os elementos de xs e colocar na frente de todos os elementos de ys. Como xs está vazio, basta essa função retornar o próprio ys, que vai dar tudo certo. Tá? Então, se a minha xs for nula, não tiver nenhum elemento, ela for uma lista vazia, então eu retorno ys. Mas e caso contrário, como que eu tenho que pensar agora? Ou seja, se a minha lista xs não estiver vazia e a minha lista ys também não estiver vazia. Bom, uma coisa que eu sei sobre o resultado da operação, ou seja, o resultado, a lista que vai me retornar como resultado, é que ela vai sempre começar com o primeiro elemento da primeira lista. Então, else, eu sei que a minha lista resultante, ela vai começar com o cabeça da lista xs. E o cabeça da lista xs, ele vai estar sempre na frente do resto da lista xs unido com a ys. Então, a minha cabeça xs vai estar sempre unido com o resto da minha lista xs unido com a minha lista ys. E aqui é onde fica a nossa chamada recursiva. O que a gente está fazendo aqui é a união de uma lista não vazia xs a uma lista não vazia ys. E a gente está fazendo isso pegando o primeiro elemento de xs e colocando ele na lista que é resultado da união da cauda de xs em ys.
Vamos testar essa função e ver se ela funciona agora. Bom, ela funcionou. E o nosso REPL, ele está falando para a gente assim, ó. Você tem a função append, ela é do tipo int_list, int_list, int_list. O que ele quer dizer com isso? Que a minha função append, ela recebe duas listas de inteiros como parâmetro, então int_list, asterisco, int_list, e ela retorna uma lista de inteiros, int_list. Vai representar para mim a união dos elementos. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, append, eu vou chamar com a lista 2, 3, 4, 5 e com a lista 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3, 2. Ela retorna para mim, então, a união das duas listas que eu passei por parâmetro. Agora o que eu quero mostrar para vocês aqui são algumas funções que trabalham com listas de pares. Então, cada elemento da minha lista vai ser um par. Então, no nosso primeiro exemplo, vamos pensar que eu quero pegar uma lista de pares e somar todos os elementos desses pares, independente da posição dele, se ele é o primeiro elemento ou o segundo elemento. Então, eu quero uma função soma pares, que eu vou passar uma lista XS, que ela vai ser uma lista de par. Se ela é uma lista de par, então, qual é o tipo de um par de inteiros? Eu tenho int. E isso daqui é uma lista, então é int, list. Esse aqui é o tipo, é como eu expresso o tipo de uma lista de pares, tá? Então, esse int, a gente sabe que ele é o tipo, sempre o tipo de um par, tá? O int representa que esse par ele é composto por dois elementos do tipo int. E esse list aqui tá falando, bom, eu tenho uma lista de elementos desse tipo aqui. É como se eu tivesse substituído aquele aspas alfa, aquele alfa list, pelo tipo do meu par, que é list. Int. Bom, a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é, eu quero somar todos os elementos, né? Então, se a minha lista XS, ela estiver vazia, ou seja, se não tiver nada na lista, então eu tenho que retornar 0, né? Visto que, nesse caso, a soma é 0. Agora, se não, eu vou precisar pegar o cabeça da minha lista de pares e somar o primeiro elemento com o segundo elemento. Essa soma tem que ser somada à soma do restante da lista, da cauda da minha lista. Como que eu faço isso? Eu preciso de uma chamada recursiva para eu ir diminuindo o tamanho dessa lista de pares e ao mesmo tempo ir somando. Tá? Então eu pego o primeiro elemento do primeiro par da minha lista XS. O primeiro par da minha lista XS é o cabeça. Eu somo ele com o segundo elemento do primeiro par da minha lista XS, que é o cabeça da lista XS. Eu tenho que somar esses dois elementos com a soma de todos os outros os pares. Como que eu faço isso? Eu faço uma chamada recursiva. Soma pares e eu passo a cauda de XS. Agora a gente pode testar se essa função funciona. Bom, não deu erro, quer dizer que até agora funcionou. Então tem, ó, soma pares. Tá falando, essa função, ela recebe uma lista de pares e ela retorna um inteiro que representa a soma. Okay? Então eu posso testar, se eu passar, por exemplo, soma pares e eu passar por parâmetro uma lista que tem os pares 3 e 4 e 5 e 6, eu vou obter como resultado a soma que é 18. Então, mais um exemplo. Vamos escrever agora uma outra função interessante que ela chama primeiros, tá? Então, é uma fun que vai chamar primeiros. O que essa função faz? Ela também vai receber uma lista XS
que é uma lista de pares de inteiros. Mas agora o que eu quero é retornar todos os primeiros componentes de cada par. Então eu quero uma lista que contenha todos os primeiros números de cada par da lista que eu passei por parâmetro. Então, por exemplo, se eu chamar a função primeiros com a seguinte lista, com a lista que a gente usou lá em cima, tá? 3 e 4, e o segundo par 5 e 6. Tá? Qual seria o resultado? Essa função ela tem que retornar a lista contendo os números 3 e 5, que são os primeiros elementos desses dois pares que estão dentro da lista que eu passei por parâmetro. Bom, o caso base, ele é óbvio, né? Porque se a minha lista estiver vazia, eu tenho que retornar uma lista vazia. Eu não tenho nenhum par para eu pegar o primeiro elemento. Então, se XS for nulo, então eu retorno uma lista vazia. E else, ou seja, se a minha lista não estiver vazia, se houver pares dentro da minha lista XS, eu preciso construir uma lista com todos os primeiros elementos de cada par. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir uma lista sempre com o primeiro elemento do primeiro par da minha lista XS e eu tenho que, a partir desse cabeça, pegar a cauda da minha lista XS e fazer isso com todos os pares da cauda. Então, eu tenho que fazer a chamada recursiva aqui, passando a cauda de XS para que isso ocorra. Então, vamos testar essa função para ver se ela funciona também. Bom, a nossa função aqui, ela deu certo, né? Ela recebe uma lista de pares de inteiro e ela retorna uma lista de inteiros. Então, se eu fizer a chamada dessa função usando os mesmos pares lá de cima, que a gente estava usando, então, primeiros, e eu passo para ela uma lista com os pares 3 e 4 e 5 e 6, eu obtenho uma lista com os primeiros elementos desses pares, que é 3 e 5. E com base nessa função primeiros, eu consigo fazer uma função segundos. Então, eu posso dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, só que daí eu quero pegar os segundos elementos. Vou mudar aqui a função recursiva, segundos, parênteses, e aqui, ao invés do primeiro, eu quero pegar o segundo elemento. Então, eu vou salvar. E aí, eu vou fazer os mesmos parâmetros, os mesmos pares, só que agora eu vou chamar nossa função segundos. E isso retorna para mim uma lista com o segundo elemento de cada um dos pares da lista que eu passei por parâmetro, ou seja, 4 e 6. Outra coisa interessante que a gente consegue fazer com linguagens funcionais, e na verdade a gente consegue fazer com qualquer linguagem de programação, é criar funções que são um pouco mais simples do que outras versões que a gente faz, usando outras funções. Então, eu crio uma função usando outras funções, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma segunda versão dessa nossa função de soma pares, tá? A gente vai criar uma segunda versão dessa função usando as funções que a gente criou depois dela. Então, eu vou só copiar aqui em cima. E eu vou chamar ela de soma pares, só que agora soma pares 2. Ela vai continuar recebendo uma lista de pares, que são os pares que ela vai ter que somar. O que eu vou fazer aqui, então, é somar primeiro todos os primeiros elementos de cada par e depois somar todos os segundos elementos de cada par. Como que eu faço isso? Eu tenho funções que fazem isso. Eu tenho uma função que soma a lista e eu tenho função que pega os primeiros e eu tenho função que pega os segundos elementos de cada par. Então, eu vou pegar e somar todos os primeiros elementos. Então, primeiros XS, vou passar minha lista XS, com a soma lista, passando agora os segundos elementos de cada par de XS.
Então a gente vê que eu tenho uma solução que é bem diferente daquela primeira e que tem uma linha só, ao invés de várias, tá? Isso, logicamente, se eu não contar as linhas que foram usadas para implementar a função somalista, a função primeiro e a função segundos. Então vamos testar essa função. Então tem aqui que nossa função, ela passou, né, na checagem de tipo, ela executou o programa e ela vai receber uma lista de pares de inteiros e ela vai retornar um inteiro só, que é a soma de todos os elementos. Então vamos testar soma pares 2 e vamos passar para ela, vou passar direto, uma lista com os pares 3 e 4, 5 e 6 e 9, e eu vou passar um número negativo, menos 3. E ela retorna para mim que o valor disso é 24. Bom, como a gente viu nesses vários exemplos aqui, a maioria das funções que trabalham com listas, que tratam de listas, elas são recursivas. Então, se você tem uma lista e você precisa de um jeito de acessar cada elemento daquela lista e executar alguma computação, o jeito mais eficiente de fazer isso provavelmente vai ser usando alguma forma de recursão. Para fazer isso, você sempre tem que pensar no caso base primeiro. Então, normalmente você pensa o que acontece quando a lista está vazia, ou o que acontece quando eu parar, ou o que acontece quando eu chegar a zero, depende da situação, como a gente viu. E eu tenho que pensar também como a resposta tem que ser computada caso a lista não esteja vazia, ou seja, sempre caso o oposto ao caso base. E aí eu estou pensando em termos da cauda da minha lista a partir desse momento. Se você quer construir uma lista cujo tamanho dela vai depender de algum número passado por parâmetro para a função, como o exemplo da nossa função de contagem regressiva, que dependia, o tamanho da nossa lista dependia do número passado por parâmetro, você vai precisar de alguma coisa recursiva, de modo que você consiga criar o seu resultado final a partir de uma lista que é menor do que aquela que você criou via recursão. A questão da recursão, ela envolve muito treino. É importante fazer vários exercícios recursivos, então vocês vão ter aí vários exercícios recursivos para fazer. E quanto mais exercícios com recursão forem feitos, mais rápido fica esse raciocínio recursivo quando você for tentar resolver um problema, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá o joinha aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos e até a próxima.